O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Vamos dar início, amados irmãos, irmãs, famílias que nos acompanham pela internet, através do YouTube, do Facebook, a mais um culto da Cristã Apostólica. Vamos iniciar esse culto em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados irmãos, vamos celebrar um culto de adoração ao Senhor, um culto de ação de graças. Que o Senhor possa inundar a tua vida neste momento da transmissão desse culto com alegria, alegria que vem dos céus. Então, esqueça um pouco as dificuldades da vida, esqueça um pouco tudo que você passou nesses últimos dias, nessa última semana, que possamos celebrar um culto de adoração ao nosso Senhor e que seja um culto de paz. E não assista somente o culto, meu irmão, não assista somente, participe. Os hinos, ainda que os hinos não sejam, a letra não seja comum da igreja que você frequenta, que você é membrado, mas ela vai passar embaixo da tua tela e cante conosco,
Porque a comunhão que nós produzimos o culto, nós queremos que você receba esta mesma comunhão na tua casa. É um culto de alegria, culto de ação de graças, culto onde o Senhor falará com a sua vida, o Senhor falará com a sua necessidade, com a minha, com as nossas necessidades. Sendo possível, compartilhe também o nosso culto para que você possa fazer a tua parte quando você louva, quando você clama, quando você ora, quando você oferta e quando você espalha a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Nós não estamos pedindo propaganda para a cristã apostólica, não, de maneira alguma. Os irmãos fiquem em paz a esse respeito. Mas nós estamos te pedindo, faça a tua parte na expansão do Evangelho de Jesus Cristo. No amor do Senhor te pedimos essas coisas, não para que nós sejamos engrandecidos, tampouco conhecidos. É porque nós temos a missão de expandir a mensagem do Evangelho a toda criatura. Então pedimos a tua colaboração, a tua oferta nesta parte ao Senhor também. E que o Senhor possa retribuir dos céus os favores dele na sua vida também. Vamos começar esse culto. Os irmãos reclamam que eu falo demais. Eu vou falar menos, o culto tem que ser mais rápido. Vamos começar esse culto cantando com alegria o hino 410. Consagrados a Deus, reposamos em riquezas do céu.
nome santo do Senhor. Aleluia. Nesta comunhão, amados irmãos, vamos cantar o hino 99. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor, aleluia. Bendito é o Senhor, irmãos, que nos concede essa boa oportunidade de estarmos celebrando cultos em memória à santidade divina. Porque, amados, nos dias das nossas aflições, os hinos que nós cantamos, os hinos que nós relembramos, enche o nosso coração de contentamento. É tempo de louvarmos ao Senhor. É tempo de o adorarmos em espírito e em verdade. As igrejas podem estar fechadas, sem data para reabrir, mas o Senhor preparou um caminho para que a sua boca não se feche e que a sua boca possa louvar ao Senhor que fez os céus e a terra. Agora, numa só comunhão,
nós iremos buscar a face do Senhor com oração. Iremos dobrar os nossos joelhos, você faça conforme o teu costume, mas que você faça de maneira que você busque reverência ao Deus que fez os céus e a terra. Juntos em comunhão, amados, busquemos a face do Senhor com oração, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória, glória ao nome santo do Senhor. Aleluia. Amado Deus, Pai de infinita misericórdia, outra vez, Senhor, mais um culto, estamos na Tua presença rendendo-lhe graças pelo projeto de salvação, Senhor, que Tu tens feito com as nossas almas, sendo nós tão pequenos, fracos e errantes, mas Tu tens nos prometido que se formos fiéis no pouco, herdaremos, Senhor eterno, o direito da vida eterna. Não há palavras, Senhor, para agradecer tamanha sorte, tamanho favor, a qual Tu tens feito conosco. Graças Te damos pelo fôlego de vida, graças Te damos, Senhor, porque ainda que estejamos manquejando, ainda que estejamos até nos arrastando, Senhor, mas temos a nossa mente confiante no Deus que fez os céus e a terra. O nosso coração, Senhor, bate mais forte quando falamos da Tua presença sobre nós, quando falamos dos Teus favores, Senhor. Por isso nós Te agradecemos nessa oração, porque até aqui, ainda que com luta, com prova, a Tua mão tem nos ajudado. Graças nós Te damos, Senhor eterno, por tudo quanto Tu tem nos feito, e naquilo que temos faltado na Tua presença, naquilo que temos errado, até mesmo pecado, Senhor, porque está escrito na Tua palavra, quando nós pensamos o mal do nosso irmão, já estamos condenados. Quando nós erramos, Senhor eterno, nós nos apresentamos na Tua presença neste momento. Quem produz o culto, quem assiste ao culto, Senhor, na multidão da Tua misericórdia, Senhor, não olha para nós com olhos de justiça, não pese, Senhor, o nosso merecimento, mas perdoa as nossas faltas na multidão da Tua misericórdia. Perdoa nós, Senhor, limpa as nossas vestes e permita que possamos entrar e sair do meio do Teu povo, que possamos, Senhor eterno, ser testemunhas dos Teus favores sobre nós também. Ó Pai de misericórdia, graças Te damos por tudo, por esse culto que foi aberto em memória do Teu Filho Jesus Cristo, pelos hinos que cantamos, pela comunhão que tem gerado neste culto também, Senhor. Temos certeza que quando nós buscamos de Ti, Senhor, Tu é pronto a nos atender. Então nós Te pedimos, Senhor, a nós que estamos na produção desse culto, aos Teus filhos, às Tuas filhas, às famílias que nos assistem, derrama, Senhor, na multidão da Tua misericórdia sobre nós, a presença do Teu Espírito Santo também. Ó Deus de misericórdia, permita que possamos viver dias de paz, confiantes em comunhão com a Tua palavra. Queira estar conosco no decorrer desse culto, Senhor, e na multidão da Tua misericórdia, mais uma vez, nós Te pedimos, manda do céu um passo da Tua santa e poderosa palavra. Esteja conosco, Senhor, não somente no culto, mas todos os dias das nossas vidas, pelo amor do Teu nome. É o que Te pedimos, Te agradecemos, com rendimento de graças a Cristo Jesus, o Filho do Teu amor, que vive para sempre. Amém. Glória, glória ao nome santo do Senhor. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória ao Criador. Aleluia. Bem, amados irmãos, em continuação a este culto, vamos cantar o hino 206.
Santo do Senhor. Bem, queridos irmãos, hoje nós estamos transmitindo esse culto à Irmandade e na noite deste domingo nós teremos a celebração de mais um culto da Cristã Apostólica, onde será celebrado também o Santo Serviço de Santa Ceia. Muitos irmãos que nos acompanham têm costume, ensinamento, para participar da Santa Ceia uma vez por mês. Outros irmãos têm o compromisso, o ensinamento, de participar uma vez ao ano. Nós queremos que todos mantenham a comunhão conosco. Porém, irmãos, é fato que pode ser que algum irmão não compreenda, não entenda como que pode ser feita uma celebração de um serviço de Santa Ceia através da internet. Irmãos, longe de nós querer trazer no meio da Irmandade algum constrangimento. Se de alguma maneira os irmãos se constrangerem, nós de antemão já pedimos perdão no amor do Senhor. É que há muitos irmãos que pedem, que esperam por esse momento. Tem muitos irmãos, amados, que se renovam, que têm um coração que se renova na celebração do culto. Muitos irmãos que estão com muito medo nesta pandemia. Muitas famílias que têm sofrido muito as consequências desse momento que nós estamos vivendo. E a estes irmãos não podemos negar esse serviço, irmãos. Outro sim, muito melhor, é que possamos juntos, na noite deste domingo, podermos celebrarmos em comunhão ao santo serviço da Santa Ceia. Os irmãos recebem as instruções através das mensagens. Os irmãos que não têm nenhuma maneira de contato com a Cristã Apostólica, tenha na tua casa, se você estiver na comunhão, um pão, um pedaço de pão, no costume e no ensinamento do serviço da Santa Ceia. Tenha um pouco de um suco de uva, que depois da Santa Ceia ambos precisam ser descartados. Então, irmãos, fazendo dessa maneira, estando juntos na mesma comunhão, nós celebraremos esse santo serviço. Quem irá atender o culto e o serviço será o irmão Rodrigo. Eu estarei na minha casa, com a minha família, celebrando na mesma comunhão com toda a Irmandade. Irmãos, o Senhor Jesus, Ele deixou exemplo para nós. A Bíblia, ela se transcreve com exemplos. E o Senhor Jesus valeu-se dos costumes para deixar alguns exemplos para nós também. Nós temos alguns exemplos, por exemplo, o exemplo do batismo. Batismo que o Senhor Jesus se submeteu para deixar para nós como exemplo, é o batismo que à época era feito por João Batista. O batismo da confissão dos pecados, do arrependimento nas águas, que tem um significado dos judeus de quando eles passaram pelo mar, na travessia, saindo da escravidão rumo à terra prometida. Essa é o exemplo do arrependimento, de um conserto que os judeus faziam e que o Senhor Jesus deixou para nós como o exemplo de arrependimento
de confiarmos a nossa alma ao Senhor Jesus. De outra maneira, há outros exemplos que o Senhor Jesus deixou para nós. Por acaso, podemos citar alguns, como os evangelhos iniciam o ministério do Senhor Jesus, ele fazendo obras em uma pesca, na pesca junto ao mar da Galileia. E ele termina, os evangelhos se encerram antes da ascensão do Senhor Jesus, em uma pesca, quando ele reconcilia Pedro à comunhão. Então, irmãos, exemplos não faltam. O Senhor Jesus não deixou nada fora do lugar. E a Santa Ceia, ele não celebrou a Santa Ceia, ele não instituiu a Santa Ceia em um evento fúnebre. Ele instituiu a Santa Ceia em uma celebração, em uma festa. Qual festa? A festa da Páscoa, aonde celebravam que o Senhor Deus permitiu que o povo não fosse atingido pelo anjo da morte em uma das pragas do Egito. Então, amados irmãos, o Senhor sempre institui modelos e exemplos para que possamos segui-lo. Então, os irmãos, ao celebrarem, ao participarem da Santa Ceia, o façam com reverência, porque o Senhor sacrificou a própria vida para nos dar a condição de sermos chamados eleitos. Entretanto, o Senhor Jesus vive e vive para toda a eternidade. Está ao lado do Pai, intercedendo por nós. Então vamos participar, aos irmãos que estiverem na comunhão, da Santa Ceia, no culto que será celebrado neste domingo às 20 horas. Vamos participar com reverência, mas num ato de alegria pelo sacrifício que nos fez o Senhor. Irmãos, nós fomos alcançados pelo próprio Deus. Levanta a tua cabeça, exalte voz de cântico e louvores e de ação de graças ao nosso Senhor Jesus. Por esta parte, amados irmãos, espero que os irmãos entendam que se faz necessário por alguns pequeninos do rebanho do Senhor, mas este favor, esta condição, alcança a todos nós. Eu, de minha parte, estarei com a minha família, louvando e glorificando ao Senhor por este momento tão glorioso que é participar da ceia do Senhor. Na antiguidade, a ceia era celebrada pelas próprias famílias, pelo chefe de família. Reunia, falava-se do sacrifício do Senhor Jesus e participavam da ceia. Hoje, nós celebramos nos templos. Entretanto, em virtude da pandemia, as bocas não se fecharam para manifestar a majestade do Senhor sobre nós. As bocas não se fecharam para louvar a santidade do Senhor, para salmodiar hinos, para receber a palavra, para receber a comunhão uns com os outros. Então, da mesma sorte, não vamos fazer faltar a Santa Ceia na mesa dos irmãos, das irmãs que precisam, que têm prazer em participar com todos os irmãos, hoje num culto da cristã apostólica. Mas não é uma Santa Ceia de uma igreja, é a Santa Ceia do Senhor Jesus. Tenho certeza, irmãos, que os irmãos entendem o nosso posicionamento e que por essa parte o Senhor possa trazer maior entendimento a quem preside e também a quem recebe. Por essa parte, o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória ao Senhor. Agora, amados irmãos, você que tem a sua Bíblia em mãos, convido que possa abrir ela no livro dos Salmos. Livro dos Salmos, no capítulo 144. Glória ao Senhor. Iremos ler o capítulo inteiro, verso 1 ao 15. Você que não tem a sua Bíblia, pode acompanhar a leitura na tela do teu computador, do teu celular.
mas vamos ficar em comunhão para receber o que o Senhor tem para nós também nesse culto. Lemos com a ajuda de Deus. Amém. Ação de graças pela proteção de Deus e oração por outros livramentos. Bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Benignidade minha e fortaleza minha, alto retiro meu e meu libertador és tu. Escudo meu em quem eu confio e que me sujeita o meu povo. Senhor, que é o homem para que o conheças, e o filho do homem para que o estimes? O homem é semelhante à vaidade, os seus dias são como a sombra que passa. Abaixa, ó Senhor, os teus céus e desce, toca os montes e fumegarão. Vibra os teus raios e dissipa-os, envia as tuas flechas e desbarata-os. Estende as mãos desde o alto, livra-me e arrebata-me das muitas águas e das mãos dos filhos estranhos, cuja boca fala vaidade e cuja mão direita é a destra da falsidade. A ti, ó Deus, cantarei um cântico novo, com o saltério e com um instrumento de 10 cordas te cantarei louvores. É ele que dá a vitória aos reis e que livra a Davi seu servo da espada maligna. Livra-me e tira-me das mãos dos filhos estranhos, cuja boca fala vaidade e cuja mão direita é a destra da iniquidade, para que nossos filhos sejam como plantas bem desenvolvidos na sua mocidade, para que as nossas filhas sejam como pedras de esquina lavradas, como colunas de um palácio, para que as nossas despensas se encham de todo o provimento, para que os nossos gados produzam a milhares e a dezena de milhares em nossas ruas, para que os nossos bois sejam fortes para o trabalho, para que não haja nem assaltos, nem saídas, nem clamores em nossas ruas. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Somente até aqui, meus irmãos. Amém. Palavra do Senhor. Se fecharmos a Bíblia neste momento e agradecermos por este culto, tenho certeza que a tua necessidade já foi suprida. A minha necessidade, a necessidade que estamos nós na produção deste culto, já foi suprida. Porque, amados irmãos, a palavra inspirada hoje é uma palavra da bênção que alcançará a todos nós. Amados, nós que estamos no atendimento dos cultos, nós passamos por aflições, passamos por momentos, irmãos, que só Deus na nossa vida. Olhamos para os lados, olhamos para nós mesmos e não vemos condições. Não vemos condições para nada, na verdade. Isso mostra que quem atende o culto, que quem produz o culto, é igualzinho a você que recebe esta palavra. Todos nós temos nossos tempos de aflição. Sobre todos nós é factível que vivamos dias tempestuosos. Mas, amados irmãos, o que está escrito nas Escrituras, principalmente neste capítulo, nesse salmo que nós estamos transmitindo aos irmãos, é que o Senhor é sobre todas as coisas. É que o Senhor é sobre as nossas vidas. O Senhor é sobre os nossos pensamentos. O Senhor é sobre esta tua causa, minha irmã, meu irmão. O Senhor é sobre a condição, a nossa limitação na criação dos nossos filhos. O Senhor é sobre todas as coisas aonde a sua mão não alcança. Porque o Senhor é dominador sobre todas as coisas. E o Senhor está pronto para nos atender, amados irmãos, no dia das nossas aflições,
nos dias das nossas enfermidades, nos dias onde faltam palavras nas nossas bocas, quando falta um bom pensamento, o Senhor está lá, presente, dominando. Ele é sobre todas as coisas na tua vida. O Senhor é sobre todas as coisas na minha, nas nossas vidas. Aqui o salmista deixou claro que o homem é semelhante à vaidade, e nossos dias são como sombra que passa. Nós somos tão pequenos na presença de Deus. Nós somos tão miseráveis, porque o Senhor nos favorece, o Senhor nos atende no dia da aflição, e os nossos passos se distanciam dos caminhos do Senhor. Quantos de nós, irmãos, que no dia da aflição jejuamos, oramos, buscamos, varamos a madrugada clamando, a lágrima chega a tocar o chão, porque nós estamos com o nosso coração amargurado. Mas o Senhor não vê a sua situação e te atende. E quando o Senhor te atende, os nossos passos se desviam. Nós arrumamos outras necessidades. Nós já encontramos na nossa noite tempo para uma noite perfeita de sono. Outros não têm sono, vivem uma insônia, mas fica na frente de uma televisão, fica na frente do entretenimento. Esquece que tem um livro que traz paz aos corações. Tem um livro que esclarece os mistérios da tua vida. Você tem joelhos para dobrar e se confessar ao Senhor das tuas faltas. No dia da tua alegria, confesse pelos teus erros. Confesse pelas faltas do seu dia, daquilo que você nem imagina que você está faltando na presença de Deus. Porque, irmãos, nós nos preocupamos em agradar a Deus no dia da nossa aflição. Nós buscamos reconciliação com o Senhor no dia que as coisas não vão bem, mas no dia da tua felicidade plena, lembre-se que você ainda assim, você precisa clamar e confessar as suas faltas ao teu Deus. Você, às vezes, achando que está fazendo bem, está fazendo mal perante o Senhor. Então confesse as faltas que você nem sabe ao teu Deus. Aquilo que não te acusa, por vezes, o Senhor não se agrada. Então confesse as tuas faltas, peça a orientação do Senhor para a tua vida, para a tua família, para que a sua casa seja uma casa de bênção, para que a sua casa seja uma casa de paz, para que a sua casa seja de prosperidade. Amados irmãos, os irmãos estão entendendo onde o Senhor quer chegar com essa palavra na vida de cada um? Que o Senhor possa, irmãos, mudar os caminhos e possa mudar a minha mente também por essa palavra. Porque, amados, o Senhor nos livra quando nós nem imaginamos. Há momentos da tua vida, meu irmão, há momentos da tua vida, minha irmã que nos assiste, que se não fosse pela misericórdia de Deus, você já teria sido destruído. Você nem sabe, porque não te causou aflição. O Senhor te guardou do dia do mal. O Senhor tem te guardado porque sobre a tua cabeça brilha a luz de Jesus Cristo. Então, meus amados, independente do tempo, da alegria ou da tristeza, que possamos buscar reconciliação sempre, comunhão sempre, confessar as nossas faltas sempre e querer agradar ao Senhor todos os dias das nossas vidas. Quem somos nós na presença de Deus? Somos nada, somos nada. Se o Senhor voltar os olhos para nós, Ele nos fulmina. A grandiosidade de Deus, os favores do Senhor sobre as nossas famílias, sobre a nossa casa. Quem somos nós? Não somos merecedores, mas a misericórdia do Senhor se renova nas nossas vidas a cada manhã. Irmãos, é tempo de estarmos na presença do Senhor, mas é tempo de recebermos também as bênçãos do Senhor. Aqui na palavra que o Senhor nos instrui neste culto,
O salmista deixou bem claro que a misericórdia do Senhor é que dá vitória aos reis e que livrava Davi da espada maligna. Quantas vezes nós nos encontramos em condições desfavoráveis? Eu sou testemunha. Um dia, nós hoje estamos produzindo esse culto, transmitindo esse culto a partir da nossa igreja de Alphaville. Um dia, nestes bancos, estava congregando em grande aflição. Não sabia de onde tirar forças para uma necessidade. Congregando, o Senhor, irmãos, não viu a minha condição de fraco, não viu os meus erros, mas aquele dia o Senhor falou pela palavra com a minha necessidade. E era o dia 17 ou 18 de setembro, se eu não me engano, do ano passado. E o Senhor falou: irmãos, hoje nós estamos no dia tal, você está com o teu coração turbado, Deus continua sendo Deus. Deus continua operando os favores que Ele já fez, Ele fará e continuará fazendo na tua vida. Repousa em paz e confie no Senhor. Irmãos, o impossível eu alcancei em menos de 15 dias naquele mês de setembro. Não por força minha, nem por força de onde eu estou inserido, da minha família, da minha irmandade, da empresa em que eu trabalho. Não. Mas eu alcancei o impossível das mãos do Senhor. E você também vai alcançar o impossível das mãos do Senhor. Porque o que o Senhor te promete hoje não é perdição, não é morte, não é dor, não é afastamento, não é turbação, não é conflito, tampouco confusão. O que o Senhor te promete hoje é que os teus filhos, que os nossos filhos, sejam como plantas bem desenvolvidas, que eles possam gerar frutos para a honra e glória do nosso Senhor. Que as nossas filhas sejam como pedras e colunas de palácio. Os teus filhos, as tuas filhas, a eles o Senhor tem feito plano e projeto de destaque, meu irmão. Então confie no Senhor, que ninguém perecerá. O Senhor reedificará, ainda que seja das ruínas, mas o Senhor reedificará a tua casa. E as suas despensas se encherão de todo o provimento. E as tuas criações produzirão aos milhares e dezenas de milhares. E as tuas produções, aqui fala dos bois, o fruto do teu trabalho será justificado no trabalho, meu irmão. E não haverá assaltos, nem saídas, nem clamores nas nossas ruas. Hoje, pela luz da palavra, nesta manhã que você recebe este culto, ou em que momento for a retransmissão desse culto, o Senhor coloca um ponto final na tua prova. Hoje o Senhor vai fechar, irmão, o saco que está furado. Os conselhos que você tem dado alcançarão um coração sincero. O fruto do teu trabalho receberá o pago. Irmãos, é promessa de benção para a tua vida. É promessa de bênção pela misericórdia do Senhor para as nossas, para a minha, para as nossas vidas. Receba esta palavra, receba a comunhão desta palavra, receba a força que vem dos céus. O homem tira, o homem quebra, o homem anula, o homem julga mal, o homem não atende, mas do Senhor é que virá a justificação para a sua vida. É do Senhor que virá a mudança de cativeiro, que virá a mudança daquilo que está parado, daquilo que está travado. O Senhor encherá os teus termos
com as bênçãos e com as misericórdias que só podem ser alcançadas do trono da glória de Deus. Irmãos, receba esta palavra, receba a comunhão desta palavra. O Senhor hoje falou com a tua necessidade. Confie nele, que não estejamos nas igrejas, que não estejamos nas transmissões dos cultos, somente assistindo com o nosso coração vazio. Essa palavra não é para quem você imaginou que fosse. Essa palavra é para todo aquele que crer que o Senhor mandou, recomendou e te promete bênçãos sem medidas para a tua vida. O homem que prega não garante em pé o que falou sentado, mas Deus que manda essa palavra, Ele tomará conta da tua vida, tomará conta da tua família, tomará conta dos teus, e nos teus termos se encherão das bênçãos do Senhor, a ponto que o Senhor estenderá os teus termos da tua habitação, para que você possa abraçar a tua benção. Irmãos, recebamos essa palavra, não julguemos a ninguém, nos afastemos de sermos juízes dos nossos irmãos, das nossas irmãs, das nossas famílias. Elevemos a nossa mente somente para abençoar. Elevemos a nossa mente somente para profetizar coisas boas. Ore, apresente a tua família. Ore, apresente aquilo que o Senhor tem confiado na tua mão. Seja um bem material, seja um imóvel, seja um emprego, seja um ministério, seja um cargo. Apresente com benção, abençoando, pedindo que o Senhor abençoa. O que você acha que está errado aos teus olhos, mas quem julga é o Senhor, que julga aquele que você acha que está errado, e julga a mim, e julga a você, e julga a nós todos. O julgamento, se for por justiça, já estamos condenados, mas que a justiça do Senhor não seja medindo a nossa condição, mas que venham julgamentos de misericórdia para todos os nossos irmãos, para todos os nossos parentes, para as nossas famílias, para todos aqueles que queremos bem e para as nossas igrejas aqui representadas. Receba esse culto, receba esta palavra e que o nome de Deus seja sempre em tudo, na minha, nas nossas, na sua vida, por tudo glorificado. Amém. Glória a Deus, aleluia, glória ao Senhor. Vamos, amados, agradecer esse culto em comunhão, com os nossos joelhos prostrados, em ato de humilhação ao nosso Deus, que tem nos prometido tantas bênçãos, com oração, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória ao Altíssimo, glória ao Deus vivente, bendito ao Senhor, aleluia. Altíssimo, soberano Deus, Pai de infinita misericórdia, outra vez, Senhor, nos encontramos, agora em ato de agradecimento por este culto. Senhor, temos sentido a doce presença do Teu Espírito em nós, no cantar dos hinos. Graças te damos, Senhor, porque temos certeza que a oração que Tu tem dado a nós chegou no trono da Tua glória por misericórdia. Graças nós te damos, Senhor, porque nós pedimos, nós clamamos, por vezes lamentamos, mas não fazemos nada disso por costume, é porque confiamos que do alto dos céus Tu tem poder para derramar sobre nós as Tuas bênçãos, colocar no lugar o que está desajeitado, Senhor, e por isso nós confiamos a nossa vida, a nossa mente, a nossa salvação, somente a Ti, ó Deus de misericórdia, que não estejamos nunca presos por um costume, mas que possamos estar sempre, Senhor, ligados a Ti, por Teu Filho Jesus Cristo. Graças te damos pela Tua palavra, Senhor. Graças te damos porque a Tua palavra vem nos abençoando, vem nos prometendo aumentar os nossos, Senhor eterno, as bênçãos que Tu há de colocar nas nossas mãos. Mas também, Senhor eterno, nos instruindo que das nossas bocas e das nossas mentes não podemos, Senhor, e não devemos pedir o mal, nem querer julgar os nossos irmãos.
Despede-nos em paz desse culto e permita que essa palavra tenha total cumprimento em nós. Senhor, se tem famílias neste momento que precisam de uma providência ainda no decorrer desse culto, se há famílias que nos assistem, Senhor, se nas nossas famílias que estamos na produção desse culto, temos necessidades que pode ser que nem saibamos neste momento, mas que exige uma providência imediata das Tuas mãos, Senhor, manda, Senhor, que os Seus anjos dispenseiros passeiem na terra e coloquem as coisas no lugar, no nome do Senhor Jesus. Se eu for enfermidade, que haja saúde. Se for desencontros, que haja união. Senhor, aonde for necessário livramentos, ou o que for necessário, Senhor, na multidão da Tua misericórdia, toma as nossas vidas, a vida das nossas famílias aqui representadas, a vida das famílias dos irmãos que nos assistem, nas Tuas mãos, e faça, Senhor, por misericórdia, o que for bom, o que for agradável aos Teus olhos e que possa nos beneficiar, em nome do Senhor Jesus. Despede-nos em paz e nos dê um dia de calma, nos dê um dia de paz, de união, e que possamos estar juntos na noite desses dias também em mais um culto, e que possamos juntos, em comunhão, sem julgamentos, celebrar mais uma Santa Ceia. Graças te damos por tudo, que haja em nós, Senhor eterno, a Tua paz, que haja em nós a Tua misericórdia, não que merecemos, mas é em nome de Jesus Cristo, que vive por toda a eternidade. Amém. Amém, Senhor. Aleluia. Glória ao Senhor. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amados irmãos, vamos agradecer esse culto com o hino 57.
Glória ao nome santo do Senhor. Amados irmãos, não se esqueçam do culto de hoje às 20 horas. Não se esqueçam também que não importa por onde você passou e pelo que você esteja vivendo, tenha a tua mente com ação de graças e que as bênçãos do Senhor possam encontrar o endereço da tua casa e do teu coração. Que a santa paz de Deus, que o grato amor do Senhor, a comunhão deste culto, o conselho da sua santa e bendita palavra, permaneça em nossos corações para sempre. Amém.